Hoje eu vim aqui para falar para vocês da história da minha mãe. Uma história de empreendedorismo, de liderança, de persistência. A minha mãe sempre teve um sonho. Ela queria ser empresária, ela queria ser empreendedora e detalhe, ela queria ter muitos funcionários. E ela começou com o sonho dela, com um pequeno mercadinho na frente de casa, que deu certo por um tempo e depois não deu certo. Aí então ela pensou, já sei, vou fazer pão feito em casa, em sociedade com a irmã dela, para distribuir pães nas padarias do bairro. Começaram, fizeram, foi bem por um certo tempo, depois começou a não vender tantos pães e a venda baixou, elas acabaram desistindo aí de mais este empreendimento. Mas vamos lá, ela não desistiu, né? Seguiu firme e aí tentava uma coisa ou outra, sempre buscando porque ela queria realizar esse sonho. Quando ela viu, em frente à nossa casa morava uma vizinha que começou costurando e naquele momento, quando a minha mãe se deu conta, isso lá na década de 80, ela já estava com 10 costureiras. Ela disse, meu Deus, já é uma empresa, tem 10 funcionários. Ela é uma empresária de sucesso, vou fazer isso também. Vou fazer um curso de corte e costura e vou começar a trabalhar com isso. E assim ela fez. Foi fazer um curso de corte e costura e foi lá, passou o ano inteiro fazendo curso de corte e costura. Chegou no final do ano, teve a formatura e ela pensou assim, não, mas eu ainda não tô boa o suficiente, eu acho que eu não peguei ainda bem o jeito, eu preciso aprender mais. Aí ela repetiu todo o outro ano o curso do corte e costura, que era num clube de mães, lá perto da Mourado Vale, onde a gente morava, enfim. E no final desse segundo ano, na formatura, a professora olhou para ela e disse assim, Bia, tu é muito esforçada, mas tu não leva jeito para corte e costura, né? Não adianta, tu já tá aí há 2 anos, tu já repetiu o curso, mas tu não consegue aprender. E a minha mãe deu um longo suspiro, mas admitiu que era verdade, que ela realmente não tinha o dom, por mais que ela tentasse, por mais que ela estudasse, por mais que ela se esforçasse, aquilo não era o dom dela e ela entendeu que realmente era a hora de mais uma vez desistir, abrir mão naquele momento do sonho. Mas vamos lá, a coisa não para, né? Porque ela continuou com essa coisa em mente. E aí ela ficava por casa, fazia uma coisa ou outra, fazia faxina, enfim, se virava, né? Até que ela pensou assim, tá, vou começar a fazer salgados para vender no comércio de cajueirinha. Aí ela botava, sabe aquela cesta de piquenique que levanta as duas abas? Ela colocava ali pastéis, bolo de cenoura, nunca vamos esquecer do bolo de cenoura dela, bolo de chocolate, assim, já cortado nos tamanhos, botava naquela cesta, pegava um ônibus e ia vender de loja em loja. E começou a bombar, porque os produtos dela eram muito bons. E aí, o meu pai trabalhava de manhã no Ceasa e à tarde ele começou a ir junto com ela, porque daí ela levava 2 cestas. Uma ficava no carro, ela ia lá, vendia essa, voltava, pegava essa outra e vendia. E as coisas foram melhorando e foi vendendo mais. Daqui a pouco já tinha 3 cestas, daqui a pouco tinham 4 cestas, o meu pai saindo com 2 e ela saindo com 2. À tarde eles vendiam. E deu muito certo. Deu tanto certo que eles arrumaram dinheiro e a minha mãe entrou como sócia em um restaurante com outros 2 ou 3 irmãos. E ela foi lá trabalhando no restaurante, aí já tinha funcionários, já tinha ali uma parte dela se realizando, né? E o restaurante foi bem por alguns anos, mas depois foi indo, até que a minha mãe acabou saindo da sociedade. E mais uma vez ela ficou com o sonho de ser empresária adiado. Ela, então, em casa, né, pensando, viu que uma irmã dela tinha feito curso de cabeleireira, estava indo bem. Ela disse, tá aí, vou fazer isso.
né? Não sei se vou ter muitos funcionários e tal, porque ela tinha isso dos funcionários, era uma coisa dela. Vou fazer um curso de cabeleireiro. Aí foi lá, fez o curso de cabeleireiro e começou a trabalhar com salão. Teve um salão no centro de Gravataí. Inclusive isso já na década de 90, já estava com 14 anos, comecei a trabalhar com ela nesse salão. O meu primeiro emprego foi de manicure. Eu trabalhei até os 21 anos por aí como manicure, né, no salão da minha mãe. Depois trabalhei no salão em Porto Alegre, foi minha primeira profissão. Então até hoje eu faço a minha mão. Hoje ela não tá feita, mas eu faço a minha mão, adoro. E ela teve o salão e deu muito certo por uns 10 anos, eu acho que foi o tempo que durou o salão. Mas ela sabia que lá no fundo que ela era mediana. E ela não queria, ela sabia que não estava usando todo o seu potencial. E não tinha tantos funcionários como ela queria, né? E aí foi indo, o salão foi diminuindo o movimento, né? Ao longo desses 10 anos teve um pico e depois parou até que ela fechou o salão. Nesse meio tempo, o meu pai, que trabalhava no Ceasa, já tinha comprado uma lancheria dentro do Ceasa e a minha mãe começou a fazer os salgados, que eram maravilhosos, para o meu pai levar para essa lancheria. E ela ficou ali em casa 6 meses, 8 meses, fazendo esses lanches para o meu pai levar e vender lá na lancheria e todo mundo adorava. Foi então quando surgiu uma padaria para vender, um ponto de uma padaria. Estava quebrado, arrasado, assim, era um boteco, não dava nem para dizer que era padaria. E ela disse, tá aí, é agora que eu vou. E aí nós pegamos o único carrinho que a gente tinha, né? A gente deu de entrada para pagar a padaria e parcelamos o resto. E foi todo mundo. Meu pai trabalhava de manhã no Ceasa na lancheria e à tarde ele vinha para a padaria. Eu, a minha mãe, a minha irmã, todo mundo trabalhando muito na padaria. Nessa época a padaria tinha um funcionário que era o padeiro. Aí era minha mãe no caixa, eu e a minha irmã no balcão e a gente começou a trabalhar. Em um ano, essa padaria já tinha 10 funcionários. A gente conseguiu alavancar muito a venda, né? A gente conseguiu fazer um trabalho muito bom e a minha mãe ali começou a experimentar o gostinho de ser essa empresária, de ter funcionários. Em 2009, quando ela foi diagnosticada com câncer, em 2010 ela veio a falecer, né? Hoje ela é uma estrela que cuida de mim lá no céu. Em 2009, a nossa empresa já estava com 30 funcionários. Então, sim, ela realizou o sonho dela. O sonho de ser uma empresária, o sonho de ter funcionários. E a grande lição que eu tiro de tudo isso é que ela nunca desistiu do sonho dela. Ela foi uma líder incrível, visionária, à frente do seu tempo e extremamente persistente. Se eu for a metade da mulher que ela foi, eu já me sinto realizada e quero passar um pouquinho do que ela foi também para minha filha. Hoje eu tenho essa tatuagem, né, que diz Mãe, Sol da minha vida, porque essa frase é uma frase que ela sempre me dizia. Eu tenho vários cartões de Natal, de aniversário, onde ela escrevia essa frase, que eu era o sol da vida dela. Então, essa é a história da minha mãe, tudo que eu aprendi com ela. E em outro vídeo eu venho contar como é que foi a minha trajetória, aprendendo com ela o que é ser uma líder inata, porque sim, ela nunca estudou para ser líder. Eu depois fui estudar e juntei tudo que ela tinha de inato, aprendi com ela na prática e depois fui estudar sobre liderança. E aí vou contar para vocês no próximo vídeo como é que tudo isso se desenrolou. Então, um grande beijo e compartilha aqui qual é a mulher que tu admira, qual é a líder, qual é a mulher empreendedora que faz toda a diferença na tua vida, tá bom? Beijo, beijo.